Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday MC Club, hoje com a apresentação do Dr. Matheus Bucair. Só recapitulando um pouco, né? A gente está no arco aí da síndrome coreana aguda, né? A gente começou desde a década de 80, onde basicamente não tinha tratamento, e foi destrinchando todos os tratamentos, né? Trombólise, AS, IECA, beta-bloqueador, aí foi escalonando os trombolíticos, né? Estreptoquinase, RTPase, alteplase, chegamos à era dos estentes, já vimos os estentes farmacológicos, e aí a gente já está nos idos de 2015, se eu não me engano, né? Já vimos o clopidogrel, já vimos o ticagrelor, já vimos prasugrel, e foi até interessante, né, Matheus, quando você me questionou sobre esse artigo, que talvez para vocês, que já pegaram a coisa sedimentada, pareça não fazer sentido, mas eu ainda cheguei a pegar essa transição, o professor Zero com certeza pode falar com mais conceito de causa, mas eu lembro que quando eu estava ali no meio, para o final da faculdade, e o começo da minha residência de clínica, qual que era o conceito? O paciente chegava com infarto com supra, tratava a lesão culpada e observava as lesões não culpadas, entendeu? E eu brinco assim que houve até uma mudança, não estou dando spoiler, mas antigamente no infarto com supra, a gente tratava todas as lesões para melhorar a carga isquêmica, né? A gente já apresentou o shock trial, onde mudou um pouco esse conceito. E aí agora, nessa época, só para vocês entenderem, o conceito que tinha é esse conceito de culprit only, onde você abordava apenas a lesão culpada e deixava as outras lesões para trás em seguir o tratamento clínico e fazer o segmento delas, né? Só que começou-se a questionar o racional de cuidar dessas lesões graves também que apareciam durante um cateterismo, né? E aí acabei juntando esses dois trabalhos, que eles vão ser muito parecidos, com a diferença que o PREM foi pioneiro e o Complete acabou sendo um trabalho mais robusto, né? Vou deixar o Matheus apresentar e depois eu, professor Zaro, fazemos algumas ponderações. Bom dia a todos, me chamo Matheus Bucair, sou residente de cardiologia do Hospital Amecor. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse estudo, que é o PRAME Trial, fala sobre angioplastia preventiva no infarto agudo do miocárdio. Ele foi publicado no New England em 2013. 2013 no New England, tá? Bom, vamos lá. Como o professor Janine falou, fazendo a introdução aqui, no infarto com supra, o uso de intervenção coronariana percutânea, que é a angioplastia, né, para tratar a artéria responsável pelo infarto, que é chamado de artéria culpada ou infartada, melhora o prognóstico. Isso já era sabido. E o valor da angioplastia nas artérias coronárias não infartadas com estenoses importantes era desconhecido, que é a ICP preventiva, ou angioplastia preventiva. O objetivo do estudo trial, do PRAME Trial, é determinar se a realização da angioplastia preventiva como parte do procedimento para tratar a artéria infartada ia reduzir ou não desfechos primários. Então, esse foi o objetivo do estudo. Em relação aos métodos, foi um estudo randomizado, multicêntrico, foram 5 centros no Reino Unido, ele foi simples cego, durou de 2008 a 2013 e teve 465 pacientes randomizados. Em relação ao critério de inclusão do estudo, foram incluídos pacientes de qualquer idade com infarto com supra e doença arterial coronariana multiarterial detectada no momento da angioplastia de emergência. Outro critério de inclusão foi a artéria infartada tratada com sucesso e estenose maior ou igual a 50% em uma ou mais artérias coronarianas diferentes da infartada, e a estenose considerada tratável por angioplastia. E
Foram excluídos do estudo aqueles que tiveram choque cardiogênico, aqueles que não conseguiram fornecer o consentimento, doença de um único vaso, que quem já teve cirurgia de revascularização do miocárdio anterior, quem tinha uma estenose da artéria não infartada maior ou igual a 50% no tronco da coronária esquerda ou nos ósteos da descendente anterior e da circunflexa, que são indicações de cirurgia de revascularização. Ou sendo uma estenose única, não infartada, que tem uma oclusão total crônica. Então, esses foram os critérios de exclusão deste estudo. Aí, então, 2.428 pacientes, né, em teoria, foram elegíveis, só que foram excluídos todos esses aqui que entraram em um dos critérios de exclusões que a gente acabou de falar, e aí ficou 465 pacientes randomizados, 234 foram para o grupo da angioplastia preventiva e 231 foram para o grupo que só tratou a artéria culpada. Então, análise de intenção de tratar 234 para angioplastia preventiva e 231 para só o tratamento da artéria culpada. Após a conclusão da angioplastia na artéria infartada, os pacientes elegíveis foram aleatoriamente designados para não se submeterem a mais procedimentos de angioplastia ou para se submeterem à angioplastia preventiva. E depois eles tiveram esse segmento em 6 semanas e anualmente até o término do estudo. Aqui as características dos pacientes no início do estudo. A gente pode observar a homogeneização dos pacientes nos dois grupos, tá? Pacientes diabéticos, hipertensos, praticamente o mesmo número, pacientes tabagistas, né? E chama atenção aqui que o infarto inferior foi o mais prevalente nesses pacientes dos dois grupos. Número de artérias, geralmente 2 artérias tinham estenoses importantes. E dos resultados. Chama atenção aqui dos detalhes da terapia médica, os medicamentos que foram usados nos dois grupos, aspirina, clopidogrel, estatina, beta-bloqueador, IECA, eventualmente bloqueador de canal de cálcio e nitrato. Mas os principais medicamentos, obviamente, foram utilizados nos dois grupos. Em relação aos desfechos, né? Teve os desfechos primários do estudo que eles queriam analisar era morte por causas cardíacas, infarto do miocárdio não fatal ou angina refratária. Esses foram os desfechos primários estudados. E os desfechos secundários foram morte por causas não cardíacas e revascularizações repetidas. Perceba que aqui teve uma significância estatística do estudo, né, para esses desfechos primários, para análise desses desfechos primários. E essa curva de Kaplan-Meier mostra aqui no eixo X os meses desde a randomização, no eixo Y pacientes sem o desfecho primário, né? Aqui o desfecho primário não ocorreu. Então, nessa curva azul, quem foi submetido à angioplastia preventiva, e na curva vermelha, quem não foi submetido à angioplastia preventiva, quem só tratou a artéria culpada. Percebam que tem uma grande diferença aqui, as curvas se abrem já no início, né? Então, houve uma redução do risco relativo em 65% para a ocorrência dos desfechos primários, para não ocorrência dos desfechos primários, na verdade. Então, essa redução do risco relativo em quem fez a angioplastia preventiva, quem tratou as artérias no mesmo tempo de tratamento da artéria culpada. Essa tabela eu achei interessante colocar, estava no apêndice do trabalho,
só para mostrar, tipo assim, vai tratar mais artérias, então vai utilizar muito contraste, é perigoso piorar a função renal, entrar em diálise. Só que aqui o trabalho mostrou que geralmente utilizou uma média de 100 ml de contraste a mais, 300 ml de contraste no grupo que fez angioplastia preventiva, 200 ml no que não fez, só tratou a artéria culpada, mas mostra um número muito pequeno de nefropatia que requereu diálise. Então não teve muita essa diferença em relação à piora da função renal, com o maior tempo, né, para angioplastia preventiva, em média de 63 minutos, e 45 para que não teve a angioplastia preventiva. O uso de contraste não piorou muito a função renal. Então, concluindo, nos pacientes com infarto com supra submetidos à angioplastia de emergência da artéria culpada, a angioplastia preventiva das outras estenoses nas artérias não infartadas reduziu sim o risco de eventos cardiovasculares adversos subsequentes, comparando com a angioplastia limitada à artéria infartada. Então, foi um estudo bem objetivo nesse sentido. Só que, acho que o professor Janine vai comentar daqui a pouco, um estudo com um baixo número de pacientes, né? Em relação à avaliação crítica, dos desfechos primários, a designação para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi, sim, completo, a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. A condição cega não foi contemplada, porque era um estudo simples cego, né? O médico sabia que ia colocar o stent nas outras artérias, o paciente não. Os grupos comparados eram similares, como a gente mostrou na tabela 1, os grupos foram tratados igualmente. Os resultados podem ser aplicados nos meus pacientes? É a pergunta. Sim. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim. E o benefício do tratamento supera o risco de custos. Então, esse foi o primeiro trabalho. Matheus, como eles são muito parecidos, pode apresentar o segundo e a gente faz uma conclusão só para não ficar repetitivo. Perfeito, beleza. Então, o segundo é o Trial Complete, né, que é a revascularização completa com angioplastia multiarterial no infarto agudo do miocárdio. Foi publicado também no New England, em 2019. E praticamente a introdução vai ser a mesma. Em pacientes que tiveram infarto com supra, a angioplastia da lesão culpada sabidamente reduz o risco de morte cardiovascular ou infarto agudo do miocárdio. Mas esse estudo vai examinar se a revascularização completa, comparando com a angioplastia só da artéria culpada, reduz o risco de desfechos primários em pacientes com infarto com supra e DAC multiarterial. O mesmo objetivo do estudo anterior, só que a diferença é gritante no número de pacientes e no número de centros. Foram utilizados 140 centros em 31 países, 4.041 pacientes foram randomizados. O estudo durou de 2013 a 2017. Em relação aos critérios de inclusão, foram incluídos homens e mulheres dentro de 72 horas após a angioplastia precoce, bem-sucedida, para lesão culpada por infarto com supra. A angioplastia precoce pode ser a angioplastia primária ou a angioplastia de resgate para fibrinólise mal sucedida, ou uma estratégia fármaco-invasiva em que a angioplastia é realizada rotineiramente 3 a 24 horas após o início da fibrinólise. E doença, no número 2 aqui, doença multiarterial definida como pelo menos uma lesão adicional da artéria coronária não relacionada ao infarto do miocárdio, que tem que ter um desses critérios. Pelo menos 2,5 milímetros de diâmetro, que não tenha sido submetido a stent como parte da angioplastia índice, que seja passível de tratamento bem-sucedido com angioplastia e pelo menos 70% de estenoses pela estimativa visual
ou 50% a 69% de estenose de diâmetro por estimativa visual, mais a reserva do FFE, reserva de fluxo fracionado, menor ou igual a 80%. Então, esses foram os critérios de inclusão. E os de exclusão foi a intenção de revascularizar as lesões não culpadas, não podiam participar os pacientes que tiveram uma revascularização cirúrgica já planejada, né, previamente planejada, comorbidade não cardiovascular que reduz a expectativa de vida, né, para menor que 5 anos, ou seja, se tiver uma expectativa menor que 5 anos, não foram excluídos do estudo por alguma outra comorbidade médica, né, fatores geográficos, médicos, sociais, que tornam a participação no estudo impraticável, e a cirurgia prévia de revascularização do miocárdio. Também foram excluídos os pacientes que já tiveram a cirurgia de revascularização. Então, foram randomizados 4.041 pacientes, em que 2.016 foram para o grupo da revascularização completa, e 2025 somente da artéria culpada. A preferência para o tratamento das lesões não culpadas foi a abordagem estadiada em até 45 dias. Interessante aqui no outro estudo que eu vi, eu não vi em nenhum momento eles abordarem essa palavra estadiamento, né? Aqui ele deixa bem claro que em até 45 dias, eletivamente, numa nova internação, a artéria poderia ser abordada. Então, essa abordagem estadiada, esse trabalho deixa bem claro, depois até o professor Giannini e o professor Zador podem falar a respeito disso, mas eu não li no outro estudo que teve essa abordagem estadiada. Para mim, é tudo num tempo só. Eu entendi que era tudo num tempo só. O momento preferencial, como eu disse, após a alta, portanto, em uma outra internação, e o acompanhamento após a revascularização completa foi em média de 3 anos. Aqui os pacientes, as características dos pacientes no início do estudo, também houve uma homogeneização dos pacientes, né? Percebo que ele homogeneiza os pacientes diabéticos, com insuficiência renal crônica, tabagistas, enfim, os dois grupos eram bem homogêneos. Em relação aos resultados, em relação às características do procedimento, o que eu quero destacar aqui é que o local da lesão culpada foi principalmente a artéria coronária direita, no estudo, e o local das lesões não culpadas foi predominantemente a artéria descendente anterior, aqui, em relação às outras. Em relação aos desfechos primários foi morte cardiovascular ou infarto do miocárdio. E em relação aos desfechos secundários, morte cardiovascular, infarto do miocárdio, angina instável, IC classe 4 de NIRA, foi praticamente parecido com os desfechos primários do PRAME. Tá? Em relação às curvas de Kaplan-Meier, também mostram aqui no eixo X os anos de segmento e no eixo Y a incidência dos desfechos primários. Percebam que aqui essa curva vermelha foi os pacientes que foram tratados apenas com a lesão culpada, a artéria infartada, eles tiveram maior incidência dos desfechos primários, ou seja, morte cardiovascular, angina, enfim. E essa outra linha aqui, parece preto, preta, mostra uma menor incidência dos pacientes que tiveram uma completa revascularização. Então, 26% de redução do risco relativo naqueles pacientes que fizeram a completa revascularização dos desfechos primários e dos desfechos secundários. Também tem uma diferença grande aqui nas curvas. Então, concluindo, os pacientes com infarto com supra e DAC
multiarterial, a revascularização completa foi superior à angioplastia da lesão culpada apenas, na redução do risco de morte cardiovascular ou infarto do miocárdio, bem como no risco de morte cardiovascular, infarto do miocárdio ou revascularização impulsionada por isquemia. Então, assim, foram os mesmos objetivos, uma metodologia semelhante e a conclusão é a mesma. Reduz morte cardiovascular, só que o estudo Complete foi muito mais pacientes, muito mais centros, e teve essa abordagem estadiada em até 45 dias. Mesmo checklist do outro estudo, a condição cega não foi contemplada, o resto das perguntas são respondidas positivamente. E, assim, os questionamentos pós-estudos, que até o estudo PRAME sugeria, né, fica até para discussão, os benefícios da angioplastia preventiva são aplicáveis a pacientes com um infarto sem supra também, ou só com supra? Os benefícios se estendem à estenose da artéria coronária que tem menor que 50%, ou seja, discreta ou moderada, e uma medida fisiológica do fluxo sanguíneo, como a FFR, ofereceria uma vantagem sobre a avaliação visual geográfica para orientar a angioplastia preventiva? São questionamentos dos dois estudos, que servem para os dois estudos, mas que quem sugeriu esses questionamentos foi o estudo PRAME. Matheus, parabéns pela apresentação, viu? Excelente, muito boa, bem no foco aí do que são os dois trabalhos. Como eu falei no começo da apresentação, né, eu acabei trazendo ele mais para vocês entenderem o histórico por trás da evolução, né, do tratamento, que tenho certeza que para a maioria de vocês parece óbvio, né? O paciente chegou infartado, tratei a lesão culpada, tem outras lesões 70%, vou tratar todas, né? Mas nem sempre foi assim. E é interessante nesse caso, que até os trabalhos concordaram, né? No sentido que o que o Complete traz é só uma robustez maior, né? Quando você vai assim, pensar em tratamento de todas as lesões, o PRAME sempre vem à cabeça por ser o pioneiro, entendeu? Mas o Complete é que o que deu robustez acabou mudando o guideline, né? Por ter uma evidência mais consolidada nesse contexto. Então, acabou mudando diretriz, desde então, o ESP, americano, brasileiro, passou a sugerir o tratamento das lesões não culpadas, do infarto com supra, tá? Excelente abordagem que você deixou aí no final, Matheus. Infelizmente, a gente não tem nenhum Complete para infarto sem supra. Na verdade, até 2020, as diretrizes eram superficiais nesse contexto, mas aí com dados em estudos observacionais, eles acabaram expandindo essa indicação de tratar as lesões não culpadas também no infarto sem supra, né? Lembrar que no infarto sem supra, muitas vezes a gente achava mais difícil você dizer qual que era a lesão culpada, né, professor? Às vezes tem uma placa instável ali, uma placa ulcerada, que era fácil você bater o martelo que aquela era a lesão culpada, né? Ou às vezes tinha um infra ali na região de uma artéria, né? E você tinha uma dica de onde era, mas às vezes era aquele infarto sem supra com eletro normal, uma tropa estourada, você ia lá pro CAT, tinha lesão de 70 na DA, lesão de 70 na CX. E aí, qual das duas que ocasionou isso aí? Sempre ficava essa dúvida, né? E começou-se a surgir a fisiologia invasiva, que muitas vezes dá para a gente uma noção de qual artéria está com um fluxo prejudicado, né? Mas esses questionamentos aí é justamente o que eu queria trazer para a discussão, né? Na verdade, depois da diretriz europeia de 2020, a gente acabou extrapolando os dados do Complete para o infarto sem supra também, então a gente faz essa angioplastia preventiva hoje, mesmo no infarto sem supra. Existem aí, Matheus, algumas dúvidas, você levantou bem isso mesmo. No PRAME, eles fizeram o tratamento no procedimento índice. Então, o paciente chegou, fez um infarto, tratou a lesão culpada e já tratou as lesões que eles consideravam maior de 70%. Depois dele vieram alguns outros trabalhos, como o Culprit, tem outros que eu não vou lembrar o nome agora, que começaram a sugerir esse tratamento estadiado, né? Então, assim,
parecia que o tratamento estadiado vinha a ser a melhor opção, isso que eu acho que é engraçado na cardiologia, né? E aí, 2 anos atrás, no europeu também, veio o Multistars, e aí sugeriu que talvez no procedimento índice também pudesse ser uma boa. E aí levantou de novo essa dúvida, tá? E aí, procedimento índice ou estadiado? Apesar de a gente pode até discutir o Multistar mais para frente, ele sugeria que nesse paciente que às vezes é um renal crônico, um paciente que você vai ter que usar muito contrato, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que não tolera muito volume, talvez não se beneficiaria de fazer estadiado ao invés de tudo no primeiro momento, né? E a gente teve agora no europeu, no mês passado, um trabalho chamado Option STEM. Não sei se vocês chegaram a ver algum highlight dele. Se eu não me engano, ele teve só o hotline, acho que ele não foi publicado ainda. E aí ele foi um trabalho de não inferioridade, onde foi não inferior, não foi não inferior, na verdade, né, foi negativo o trabalho, no caso, de você tratar tudo no procedimento índice. Então, tipo, um novo banho de água fria a tratar no procedimento índice. Então, parece ser o racional maior você tratar estadiadamente, mas existe essa dúvida ainda de qual o tempo, né? Então, tratar em 7 dias, tem trabalho com 14 dias, tem trabalho com 28 dias, tem trabalho com 45 dias. Eles parecem ser unânime, assim, que, por exemplo, é 28, 45 dias, o paciente não precisa ficar internado 28 ou 45 dias. Você faz o procedimento índice, dá alta com 3 a 5 dias, ele volta daqui 3 a 4 semanas, faz a outra lesão, a interna depois, entendeu? Não precisaria ficar internado todo esse período. E aí existe esse racional que nas lesões acima de 70% você trataria, né? Guiada pela angiografia, e nessas lesões de 50% a 70%, você fazer uma fisiologia para definir se realmente é uma lesão isquêmica, né? É raro a gente ter uma lesão menor que 50%, onde você vai precisar abordar, né? Se o Laro quer complementar mais alguma coisa? Vamos falar sobre o real world, né? O mundo real. Qual que é o grande problema de tratar tudo de uma vez? Que são procedimentos diferentes à liberação do convênio, tá? A liberação do convênio, a angioplastia primária, ele vai liberar dois stents, né? Ou tratamento da artéria ocupada. E aí seria um segundo procedimento que deveria ser aprovado, né? Em geral, essa aprovação não sai na emergência, né? Então, possivelmente a gente vai ter dificuldade, ainda que os estudos mostrem que pode ser tratado tudo de uma vez, né? Enfim, só falando de forma prática. Segundo ponto, mas se o paciente tem lesão e a gente sabe que a lesão crônica não necessariamente vai infartar, né? O que está por detrás disso? Bom, eu entendo que vocês devem compreender patologias diferentes. A patologia coronariana aterosclerótica e a patologia coronariana que gera evento de placa, tá? São patologias distintas. E o cara que infarta, ele tem muito maior propensão para infartar novamente, tá? Então, sim, esse cara aí, ele tem a necessidade de ter também as outras lesões abordadas, porque ele é um cara que tem maior potencial para ter evento de placa, porque ele já, comprovou ali, por A mais B, que ele infarta, né? Ele fez infarto com supra. Enfim, eu acho que isso tem que passar pela cabeça de vocês, né? O cara que tem evento é diferente do cara que não teve evento ainda, entendeu? São pacientes distintos. Até uma questão que a gente falava antigamente do efeito pleiotrópico, né, professor? Tipo, às vezes você vai dar uma estatina, você deixava, tipo, Clexane, não era só no sentido daquela lesão culpada, né? Mas também de você estabilizar as outras lesões, porque geralmente após esse evento índice, você poderia também estabilizar uma outra placa e gerar um infarto subsequente. A inflamação difusa, né? Basicamente. Beleza. Algum residente quer fazer algum questionamento, gente? Eu tenho uma pergunta. Nesse trabalho no
algum desses dois, os pacientes usaram clexane terapêutico após a abordagem da artéria início, até tratar os demais? Ou foi outro trabalho que trouxe isso com redução de desespero? É um trabalho, acho que de 2018, se eu não me engano, que mostrou essa evidência que você tratou a lesão ocupada, você pode descalonar para clexane profilático. Eu cheguei de ler, mandei até para a Gabi, né, Gabi, que a gente discutiu isso na primeira passagem dela na UPA. Antigamente eu tinha esse racional, mas a gente reviu e a literatura, a própria diretriz, ela já é bem enfática. Você tratou a ocupada, você pode descalonar para profilático. No infarto com supra gera essa dúvida aí, né? Mais alguma dúvida, gente? Bom, hoje foi tranquilo, um tema que foi mais para vocês entenderem a evolução. Eu tenho uma dúvida rapidinho aqui, professor. Pode mandar, Marcelo. A gente vê que tratar a artéria culpada, acho que, não lembro se foi ano retrasado, o estudo que mostrou o aumento de mortalidade em tratar no tempo do infarto com supra, né? Então, trata o infarto com supra, a lesão culpada, e aí depois pensa em revascularizar tudo, né? Então, o fato de ver a lesão ali culpada tratar no primeiro momento, mas revascularizar em outros momentos é o que esses estudos mostram, né? Mas nenhum deles abordou o fato de fazer o tratamento no mesmo momento do infarto com supra e as outras lesões. Desses que foram apresentados hoje, o primeiro, o Grammy, ele tratou todas no primeiro momento. E aí foi que eu comentei ali, a gente está nessa discussão, entendeu? Aparentemente, parece que estadiado faz mais sentido. A gente teve, principalmente, o Multistars, de 2023, que mostrou que daria para tratar no primeiro momento, mas teve esse banho de água fria no mês passado, no Optimum STEM, que mostrou que foi negativo, né? Foi não inferior você tratar no primeiro momento, né? Teve aumento do desfecho, né? De segurança em relação a você tratar estadiado. Mas aí a gente está aguardando a publicação desse trabalho também. Mas, assim, a recomendação principal da diretriz seria estadiado. Eles até colocam uma recomendação menor, que, se for sei lá, infarto com supra, de DA, lesão única, e tem uma lesão focal ali na CD também. Às vezes o paciente usou pouco contraste, não tem disfunção renal, paciente jovem, tipo, um caso simples, entendeu? Diferente, tipo, é um paciente que veio com infarto com supra na CD, tem uma lesão em bifurcação na DA com diagonal, e uma lesão em bifurcação na CX com marginal. Então, tipo, é um caso bem mais complexo para você tratar em procedimento. Aí talvez seria melhor você fazer estadiado, entendeu? Uhum. A coisa é que até a gente pensa, tá mais inflamado e tal. Eu vou pelo mais prático, Marcelo. Por exemplo, o cara que infarto com supra, 2 horas da manhã, vai vir um hemodinamicista, primeiro puta, né? Segundo, sozinho, né? Se ele tiver que tratar diversas lesões, ele pode incorrer em problema, né? Erro, mesmo por estar sozinho, entendeu? Não ter alguém para dar uma mão para ele lá na hora. Em geral, a equipe vai estar incompleta. Então, tem que levar até isso em consideração, entendeu? Qual que era a outra dúvida, Marcelo? Eu acho que eu te interrompi. Basicamente que, assim, o estudo mostrava aumento de mortalidade nos 3 meses pós-tratamento da artéria não culpada, né? Então, o cara chegou com infarto com supra de parede anterior ali, tratou a DA, mas tinha uma CX de 70. Os que fizeram tratamento aumentaram a mortalidade 90% quando tratou essa segunda não culpada ali em 90 dias, né? Então, a gente usa de rotina mais pensando nesse argumento, né? Claro que isso que o professor falou também é um fator importante, né? O hemodinamicista não fazer intervenção, que geralmente acontece por adorar, enfim. Mas a gente não costuma fazer o tratamento, a revascularização no primeiro momento,
pensando nesse aumento de mortalidade também, talvez por aumento de contraste, tempo de hospitalização, seria basicamente isso, né? A própria estabilização do paciente. Porque eu lembro, eu não sei, eu não lembro do estudo, mas eu lembro que tem, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que eles falavam isso, a gente não trata a artéria não culpada no momento, porque isso aumentou o tempo de hospitalização e aumentou a mortalidade em até 3 meses. Mas eu não lembro o estudo que fala isso, mas eu sei que tem uns 2 anos que a gente costuma falar assim, né? Não, assim, de 2018 para cá, como eu falei, tem vários estudos que estão batendo em cima dessas 3 perguntas que o Matheus deixou, entendeu? Então, assim, se é fazer no procedimento índice, se é fazer estadiado, se é estadiado em 14 dias, se é 28 dias, se é 45 dias, Supra. se vai usar FFR ou não, entendeu? E aí, assim, a gente vem tendo estudos divergentes nesse cenário. O que eu me lembro a cabeça é só o Dynamo Multi e o Multistars. Onde eu lembro que o Multistars, assim, mostrou até que daria para tratar no primeiro momento, mas teria que ser esses casos anatomicamente mais simples, entendeu? E aí, que tinha meio que reacendido essa chama de talvez tratar no primeiro momento, mas teve esse trabalho do mês passado que meio que jogou um balde de água fria de novo. Hoje a tendência das diretrizes é sugerir esse tratamento estadiado, né? Novamente, trazendo para o mundo real, Marcelo. Sim. Na emergência, você aprovar um procedimento eletivo, entre aspas, né? É pedir glosa, cara. Basicamente é isso. Esse é um trem que tem que ser levado em consideração. Entendi. Ficou, né, questão nossa lá do hospital, mas tinha até aquela questão de mesmo no procedimento eletivo ter limitação de material, né? Sim, 2 stents no máximo, e agora tem que ter autorização ainda para os outros. Tudo isso também no mundo real, como o doutor falou. Mais algum questionamento, gente? Para trabalhar. Vambora. Bom, boa sexta-feira a todos. Semana que vem, doutor Marcelo. Parabéns, Matheus. Excelente apresentação. Obrigado, professor. Semana que vem, apresentação do doutor Marcelo. Eu vou enviar os estudos no grupo depois. Bom, boa sexta e bom final de semana a todos. Bom dia, Marcelo. Valeu.